Olá, radiosos e radiosas! O termo escara, ele é muito conhecido para a gente falar sobre as feridas que chamamos de lesão por pressão, úlcera de pressão ou úlcera de decúbito, como era conhecida no passado. Agora, o que muita gente não sabe é que essas feridas são muito preveníveis e com cuidados simples que você pode fazer em casa, você pode ajudar o seu familiar ou alguém que você cuida a não ter essas lesões. Mas esses cuidados preventivos, eles também não servem só para evitar que a ferida apareça. Eles são extremamente importantes naquela pessoa que já está com uma fragilidade ou já tem uma lesão por pressão ou qualquer outra ferida e que você deseja prevenir que essa ferida piore ou você quer evitar que se forme de fato em si a lesão por pressão em alguém que está em grande risco. Quanto maior o risco, maior a prevenção. Então, se você ou algum familiar está passando por uma situação dessa, um conhecido, um vizinho, não deixe de continuar assistindo esse vídeo. Continua aqui comigo. Na sequência, vocês vão ver um vídeo que é uma videoaula que eu tenho de um curso sobre feridas a respeito dos pilares, as 5 coisas importantes, os 5 pilares principais para a gente prevenir uma lesão por pressão. Então, se você se interessou, é só continuar aqui comigo. E continuando sobre o assunto de prevenção, essa aula é para falar a respeito dos pilares da prevenção. É muito fácil, minha gente, prevenir. Basta apenas 5 cuidados. São 5 grupos de cuidados principais que, se você focar a sua atenção, você vai ser capaz de prevenir a formação de uma lesão por pressão. Basicamente, compreende 5 coisinhas, que é avaliar os fatores de risco, então reconhecer os fatores de risco de uma forma que a gente vai demonstrar aqui para o leigo, fazer alguns cuidados com a pele, então quanto mais a gente cuidar da pele, quanto mais a gente entender as questões de fragilidade dessa pele, como se cuida, como se previne, como trata tudo isso, também vai ajudar no dia a dia de prevenção de lesão por pressão. Quais são as questões nutricionais envolvidas nesse cuidado preventivo? O reposicionamento, mudar a posição, se movimentar precocemente, o mais rápido possível, e uma superfície de redistribuição. Então, como que a gente vai posicionar o corpo da pessoa que a gente cuida e os cuidados em relação à escolha dessa superfície de redistribuição de pressão. Então, vamos lá. Verificando o risco. Então, a gente tem que entender ou ficar mais alerta as pessoas que têm o maior risco, como uma forma de sinalizar quem está correndo o risco de desenvolver a lesão por pressão. Então, assim a gente vai ficar mais atento e assim a gente vai prestar uma maior atenção, mais cautela, vai priorizar alguns cuidados especiais. Porque no hospital a gente utiliza instrumentos e dados clínicos, mas aqui a gente precisa aprender e eu preciso mostrar para vocês como fazer isso de um jeito fácil para reconhecer sobre quem está com maior risco. Então, para verificar o risco, a gente pode ficar atento, por exemplo, nas pessoas que têm pouco movimento ou não é capaz de se movimentar sozinho. Sempre precisa de ajuda, por menor ajuda que ela seja ou necessite, tá? Quem tem limitação para fazer atividades com o corpo, então não consegue estender o braço, não consegue esticar a perna, não consegue fazer uma caminhada, por exemplo, tá? Quem apresenta uma postura de escorregar quando fica na cama ou na poltrona e não consegue se reajeitar. Então a pessoa vai escorregando, escorregando, escorregando e não consegue voltar para uma posição confortável e adequada sozinho. Quando o corpo é frequentemente arrastado para subir ou virar na cama ou na poltrona. Então a pessoa não ajuda
no momento de fazer o reposicionamento na cama, então vai lá, escorrega, escorrega, e na hora de subir, você ou que tem mais outra pessoa para auxiliar, vocês não conseguem ter força ou a colaboração da pessoa que vocês estão cuidando, e vocês acabam arrastando o lençol ao invés de conseguir erguer e levantar essa pessoa. A pessoa que tem pouca sensibilidade, então ela fica sem sentir, muitas vezes, algo que pode estar desconfortando, uma dobra de lençol, uma fralda apertada, uma meia que está apertando, alguma coisa que sem querer foi esquecida por debaixo dela. Tá? E as pessoas que têm pouca compreensão e colaboração, então elas não vão colaborar, não vão permanecer, por exemplo, de lado, já querem voltar, de barriga para cima novamente, ficando a região lombar, a região sacral novamente sobre pressão. Você conversa que precisa sentar na poltrona apenas por 2 horas, mas ela quer ficar mais tempo, ou ela não quer sair da cama, ela não quer se movimentar, enfim. Então, dificuldade de compreensão e colaboração também atrapalham como um fator de risco para desenvolver lesão por pressão. E aí, se a pele já tem qualquer fragilidade, então já é uma pele mais ressecada, é uma pele mais úmida, é uma pele que já tem cicatriz no local, é uma pele que já tem ferida no local, é uma pele que irrita ou fica vermelha com muita facilidade, ou já tem uma lesão por pressão, essa lesão por pressão ela pode piorar muito mais rápido do que a pessoa que não teve uma lesão por pressão. Olha eu de novo aqui. Se você está gostando, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e um recado importante. Na descrição aqui do vídeo, você tem acesso a links para entrar em contato comigo. Você pode deixar também o seu comentário a respeito do nosso vídeo, tirar algumas dúvidas e principalmente você terá um link de acesso ao curso Sem Pressão, Sem Lesão, que é voltado para o público leigo, ou seja, pessoas que não são da área da saúde, para que elas aprendam os cuidados preventivos, que vão servir tanto para não aparecer as lesões por pressão, quanto principalmente ajudar na recuperação de quem já está com lesão por pressão. Então, continua aqui no vídeo. Pressão. Outras condições de saúde acabam atrapalhando também favorecendo um risco maior, que é o diabetes, outras condições de saúde. Então, a tolerância da pele aos tecidos, lembra que a gente falou nas aulas anteriores, ela acaba sendo menor a pressão, a umidade, a alteração das características da pele que pode acontecer. Quem tem problemas de circulação também tem maior risco de desenvolver feridas. Quem já usa oxigênio, quem tem uma pele mais úmida e quente, principalmente nas regiões genitais, na região entre os dedos, nas dobrinhas de pele, que acaba utilizando também uso de fralda, seja para dormir ou principalmente durante o dia. Quem passou por cirurgias ou procedimentos demorados, fica muito tempo sem se mexer, mesmo que o hospital utilize alguns curativos preventivos, colchões específicos para diminuir esse dano. Quem tem internação, está internado na UTI ou passou pela UTI, acaba tendo um risco maior pela gravidade, pelo um monte de dispositivo médico que tem, por questões nutricionais que às vezes são difíceis. Quem usa dispositivos médicos, então são dia para se alimentar, são dia para fazer xixi, gastrotomia, está usando, por exemplo, aparelho de gesso, ou sinais de que a pele esteja sofrendo, e nós vamos aprender esses sinais mais para frente. E a gente aprendeu sobre os riscos. Então agora a gente tem que aprender que a outra pilar da minha fase de cuidados preventivos é cuidar da pele. Então, tudo também tem a ver com a pele. Então, a gente tem que reconhecer que a pele, qual é a pele que é mais frágil, por exemplo, a do idoso. A gente vai ter uma aula sobre a pele, sobre envelhecimento. Cuidados de higiene e hidratação, que é específico, não é simplesmente usar qualquer sabonete ou qualquer hidratante, principalmente se for um extremo de idade ou uma pele mais sensível.
A pele sempre tem que estar limpinha, livre de excesso de umidade, de calor, de áreas abafadas que propiciam lesão. Nós vamos aprender como fazer esses cuidados todos, tá, gente? Então, eu vou estar aqui só citando, mas vocês continuem a assistir as aulas, videoaulas, que vai ter todo o material com relação a isso, tá? O curso que você está tendo acesso é completo, tá? Uso de produtos que respeitem a fisiologia da pele, então não vai agredir por produtos químicos. Tecido das roupas que a gente escolhe, da cama, da vestimenta que está usando. Se está utilizando absorventes com alto poder de absorção, isso é bom. Se faz os cuidados preventivos com a pele para que não cause mais dano para essa pele. E se já tiver uma ferida, curativos para tratamento dessa ferida de uma forma adequada. Aí na parte de curativos a gente não aborda tanto, só alguns tipos de curativos simples, tá? A nutrição. Então, a nutrição também, ela é então o terceiro cuidado importante para se prevenir lesão por pressão. Então, de uma forma geral, precisa ter um bom estado nutricional, evitar fazer jejum, principalmente de forma prolongada, cuidar logo das dificuldades para se alimentar, hidratar. Então, se tem dificuldade para alimentar, não está aceitando água, não aceita líquidos, isso vai ter consequências não só para a saúde, mas também para a pele na formação de lesão por pressão. Precisa ter um maior aporte de caloria e proteína para quem tem maior risco ou quem tem uma lesão por pressão. Muitas vezes vai ser necessário suplementos alimentares, isso vai ser muito útil, mas a gente não pode simplesmente ir dando suplemento para qualquer pessoa, tem que ser feita uma avaliação do estado nutricional, uma avaliação de como está, por exemplo, a função renal, para ver qual é o tipo de suplemento que é o melhor indicado, se tem diabetes, se tem outros problemas de saúde, que aí precisa ser um suplemento mais específico, tá? Se faz uso de dieta integral, que é aquela dieta por sondinha, pela gastro, ou é aquela dieta já diretamente na veia, que é a parenteral. Então, e essas indicações serem no tempo certo. Então, se tem uma dificuldade alimentar, um alto risco de problemas de saúde, de lesão por pressão, então logo já deve ser indicado nutrição enteral ou, seguindo a sequência dos protocolos, a nutrição parenteral também. O quarto é a respeito da posição e mobilização precoce. Então, sempre estimular o autocuidado, evitar síndrome de desuso. Eu vou falar bastante dela aqui nas aulas para vocês. Não tá para ultrapassar o tempo máximo de 2 horas para mudar a posição do corpo. Vocês também vão aprender. Incentivar e ajudar ou fazer a mudança de posição. Então, sempre incentivar. Se não for capaz de fazer sozinho, você vai ajudar. E se não conseguir realmente fazer sozinho o movimento, aí você vai fazer pela pessoa. Investir muito em fisioterapia e reabilitação, o máximo que tiver de condições. Abusar dos recursos, técnicas e dispositivos para auxiliar nesse posicionamento, nessa movimentação, para também facilitar o movimento, para também pensar na sua segurança e na segurança de quem você está cuidando. Aprender a fazer posicionamento adequado para diminuir a pressão nas proeminências ósseas, e todo posicionamento ele tem uma estratégia para reduzir pressão, para ficar bem confortável, para não machucar as articulações e não causar dor e desconforto de posicionamento errado. E o último é a superfície de redistribuição. Então, superfície de redistribuição, o próprio nome já diz, elas redistribuem a pressão do nosso corpo de uma forma ativa ou de forma reativa. Então, ativa é, por exemplo, o colchão de ar, que ele fica enchendo e inflando automaticamente ligado no motorzinho. E reativa é quando a gente exerce a pressão na superfície e ela se deforma, acomodando e redistribuindo a pressão. Então, o que pode ser superfície de redistribuição de pressão? Colchões, almofadas, travesseiros, coxins, posicionadores, e a gente tem inúmeras superfícies de redistribuição no mercado, com vantagens e desvantagens.
melhor e mais específica superfície de redistribuição deve ser aquela indicada para os pacientes de maior risco. Mas se tiver baixo risco e couber no seu financeiro, você também pode usar a melhor superfície de redistribuição de pressão. Então, com isso, a gente encerra os 5 pilares e ao longo dos módulos nós vamos entender todos essas nuances, coisas que vão estar interligadas também em outros módulos que têm impacto na prevenção de outras lesões de pele, dentre elas essa que a gente está abordando, que é a lesão por pressão.